Saudações, amigos do Enguarda! Muito bem. Olha que os tempos mudaram muito em termos de qualidade de vida, de família. E o Enguarda vai tratar de um assunto bem familiar, bem doméstico, porque tem a ver com os pets, com os animaizinhos domésticos, que hoje fazem parte da família. Eles têm até documentos. E quem vai falar do trabalho de atendimento, de acolhimento, de medicina, está conosco aqui a doutora Caroline, eu vou falar o sobrenome dela, Massarico, com 2 S, é isso, doutora? Com 2 S, Massarico. Muito bem-vinda. Nome português. Nome português e é anestesiologista. Isso mesmo. Ah, Sou anestesista e intensivista também. Nossa, olha... E é isso mesmo, o trabalho hoje com os animaizinhos de 20 anos para cá ou de 10 anos para cá mudou muito, né? Sem dúvidas. Eu estou na área há 10 anos, né? Há quase 10 anos como veterinária. E de lá para cá já mudou muito, quanto mais há 20 anos atrás. Então, e o cuidado hoje, as pessoas falam de animais domésticos de uma forma também diferenciada, né? A gente fala tutor ou proprietário, enfim, que a gente chega na recepção e fala, o senhor é o proprietário ou o senhor é o tutor? Ele fala, não, eu sou o pai, eu sou a mãe. Falo, opa, desculpa. Então está assim hoje, né? Hoje em dia é diferenciado. Mas, doutora Caroline Massarico, esse nome português, né, deve ter uma origem bem, né, claro, né? Mas quando o pessoal vê a doutora Massarico e vai cuidar do bichinho, dá medo ou não dá medo? Aí já não sei se eles têm medo, espero que não. Estou apenas brincando, mas é uma profissão que você pega geralmente, no seu caso, imagino, que você vai tratar um paciente, ele já está nesse estado de cuidados assim importantes, né? Sim. Você lida num quadro já um pouco extremo da... Desde que eu entrei na veterinária, assim, como estagiária, eu trabalho com intensivismo. Então, a internação é um ambiente de animais graves. A gente sempre recebe aquele paciente que já está, às vezes, em tratamento paliativo, né? Que é o tratamento paliativo, basicamente, é aquele paciente que não tem cura, né? Mas a gente trata para que ele tenha qualidade de vida. Então, a maioria dos nossos pacientes dentro da internação são pacientes de cuidados paliativos, né? A grande maioria. Lógico que tem as exceções, mas a grande maioria é. Então, sim, a gente recebe muito paciente grave, muito mesmo. E como é essa lida diária, que eu imagino, né? Uma lida diária de estar com os bichinhos. Tudo bem que você é profissional, está qualificada, habilitada com essa rotina, mas lidar com aqueles serizinhos ali, ou um bicho grande, como um cachorro grande, ou um gatinho. Existe uma fronteira entre a profissional e a pessoa humana que bate aquele dozinho, digamos assim? Com certeza. Eu conto muito essa história, que quando eu entrei na internação, eu falava para minha mãe assim, mãe, eu não vou aguentar, porque os bichos morrem, né? Eu tô lá eu não quero ver bicho morrendo. Mas quando você vê o quanto eles melhoram, o quanto é gratificante, sabe? A gente fica muito feliz quando eles melhoram. Então, é dia a dia de aprendizado mesmo, assim. A gente tem paciente que a gente se apaixona, que a gente se apega e que a gente sofre junto. Tem paciente que a gente fala, olha, não é nem não, que não se apega, claro que a gente sempre se apega, mas às vezes é um tempo mais breve, né, que a gente fica junto do paciente, enfim, então não tem tanto aquele apego junto da família, que a gente tem que, não sei se a palavra é se blindar, mas de certa forma, né, eu não posso sofrer todo dia, se eu sofrer todo dia, que psicológico que eu vou ter, né, não dá, então, mas tem paciente que a gente sofre muito. Esse final de semana mesmo, eu perdi uma paciente que eu era apaixonada, assim, tanto pela família quanto por ela já tinha 17 anos e partiu, já era a hora dela realmente, mas a gente sofre, né? A gente sofre, é igual família. Doutora Massarico, assim, quando a anestesia ela é aplicada assim, como no humano, pode ser uma partição local ou também faz aquela anestesia geral para um procedimento mais sério. O procedimento é o mesmo que se faz? Muito parecido, muito parecido. Assim, até as medicações são praticamente iguais à medicina humana.
É lógico, tem exceções também, mas a maioria das medicações são a gente pega da medicina humana, a veterinária em si, né? Não. Muita coisa vem da medicina humana e a gente adapta, né? Ah, Então, sim, a gente consegue bloquear regiões de local, de pele, de bracinho, de perninha, enfim, da pata, consegue fazer anestesia geral, anestesia inalatória ou anestesia totalmente intravenosa. Então, tudo isso que tem na medicina humana tem na medicina mas se eu veterinária levo também. um gatinho, e aí chega o pai e a mãe com um cachorrão, né? E você tem que fazer aplicação nos dois. Para o gatinho, imagino, né? Só pode ser a dose bem mais. Mas como que você faz a medição? Preconiza a dose. Isso. Por quilo. A gente sempre faz tudo por quilo. Diferente da medicina humana que eles fazem por miligramagem, né? A gente faz sempre o peso vezes a dose. Então, a gente se baseia no peso do paciente para poder fazer. E tem medicações que a gente tem que fazer por metro quadrado. Porque se o paciente é muito gordinho, né? Então, a gente não pode levar em consideração o peso. Então, a gente faz por metro quadrado. Então, tudo isso a gente calcula ali no final para a quantidade de medicação que ele tem que tem que administrar. Quer dizer, o seu trabalho na veterinária é a antessala para o procedimento cirúrgico. Sim. De certa forma, sim, e dentro do centro cirúrgico também. Se o paciente para dentro do centro cirúrgico, quem faz a reanimação é o anestesista. Lógico que a gente, se tem uma boa equipe, né, com cirurgião, enfim, mas quem vai liderar a parada é o anestesista. Não, diferente dos filmes, né, que nos filmes parece o cirurgião para tudo e reanima o paciente. Não, mas na vida real, quem faz é o anestesista. E já aconteceu o caso assim contigo? Já, infelizmente já, né? Por mais, assim, a gente faz muita cirurgia eletiva, né? Cirurgia eletiva que eu falo é aquela cirurgia, uma castração, né? Uma limpeza de dente, aqueles procedimentos que são mais simples, né? Que podem ser marcados. Agora, a gente faz muita emergência, né? Paciente em emergência corre-se o risco de uma parada durante o procedimento. Mas, estatisticamente, durante o procedimento anestésico, é muito mais fácil você reverter a parada do que um paciente sem nenhuma monitoração, sem medicação por perto. Então, essa é a facilidade de uma anestesia, né? Porque na anestesia ele está sendo todo monitorado, eu tenho as medicações de emergência do meu lado, facilmente acesso, ajuda se caso precisar, diferente de um paciente quando chega para você numa emergência. E no seu trabalho, na sua profissão, você trabalha sempre vinculado a alguma clínica ou existe na sua área pessoas que são assim, como no jornalista, tem jornalista que trabalha com uma mídia e tem jornalista que trabalha solo. Você tem como desenvolver sua carreira independente de uma clínica ou não? Sim, até dá, mas você acho que completamente independente não, você vai depender daquela clínica. Então, por exemplo, eu como anestesista, eu posso ir em clínicas anestesiar, vou fazer o meu trabalho, não dependo da clínica, mas dependo do que eles me chamem para ir trabalhar para eles, né? Entendi. Sim, então sim. E hoje você atende na região? Na região de Barueri, Alphaville. Osasco eu não venho muito, mas Barueri, Alphaville, Itapevi, enfim, essa região eu faço bastante. E existe muita diferença no atendimento, imagino, né, também. Eu falo sempre imagino, amigos do Enguarda, porque é uma área que a gente não domina, então a gente tem que ir fazendo perguntas degrau a degrau, né? Sim. Se você está atendendo em Alphaville, que é um ambiente, um cenário, né, que a gente já sabe que é um cenário de um pessoal que pode bancar, e está atendendo numa periferia, uma clínica de Alphaville para uma clínica de periferia, como fica o trabalho da sua área de anestesia? Mas assim, o que muda para mim, não a anestesia em si, eu acho, porque a anestesia eu faço a mesma, independente eu coloco um valor para receber, independente do lugar que eu faça, eu vou fazer uma anestesia de qualidade, independente do lugar que eu estiver, né? Agora, lógico que depende de clínica para internação. Então, por exemplo, eu trabalho numa internação em Alphaville. Lá eu tenho uma qualidade para os meus pacientes maior, porque eu eu tenho uma monitoração melhor dentro do hospital, né? Então, diferente da anestesia, a anestesia em si, meus aparelhos são os mesmos, as medicações são as mesmas, eu vou entregar tudo isso para o meu paciente. Agora, dentro da internação, isso faz diferença. Então, por exemplo, eu trabalhei por um ano, dias da semana eu trabalhava na zoonose de Guarulhos, e alguns dias da semana eu trabalhava na internação em Alphaville.
eu via que era o 8 e 80, assim, né? Porque são tutores que querem fazer de tudo e que têm essa condição financeira para fazer de tudo pelo paciente e na zoonose, infelizmente, tinha tutor que queria fazer de tudo, mas que financeiramente não podia, né? Não Claro, conseguia. Então, lógico, tem muita diferença, mas a gente sempre tenta dar o nosso melhor, independente da situação, né? entendi. Porque clínica, assim, uma coisa é clínica, que é o estabelecimento, o, e a estrutura que ela oferece, né? Sim, sim, sim. E Diferente de um comparando, hospital, né? Um sim, hospital 24 horas, que vai ter muito mais funcionários, né? Que vão ter mais recursos, enfim, para poder cuidar daquele paciente. e hoje os proprietários, os tutores, os pais dos bichinhos estão Sim, fazendo a parte em casa. sim, muitos fazem, muitos fazem, assim, que a gente não tem o que reclamar, principalmente a gente brinca que pai e mãe de gato são diferenciados, que eles sabem qualquer coisa que acontece diferente ali com o gato. Acredito que, não sei como era, né, antigamente, mas realmente, assim, o tratamento tem sido muito diferenciado. A gente tem tutores muito bons que cuidam muito bem do bichinho e que conseguem nos ajudar, porque é um trabalho mútuo. Não adianta só eu fazer o meu trabalho dentro da clínica, liberar o paciente com uma prescrição de medicação e o tutor não fazer em casa. O meu Isso. tratamento não vai adiantar de nada, né? Então, preciso da ajuda deles. A gente ouviu alguns meses que os animais domésticos hoje são membros de família, né? São realmente, por lei, né? Sim, Reconhecidos como sim. membros de família. E também que o Senado aprovou que existe uma punição muito mais severa aí para quem é agressor de animal, tal, de animalzinho, né? Já houve casos de você receber bichinhos assim que foi vítima de violência doméstica, né? Esse mês mesmo, inclusive, nós tivemos, como no ambiente que na localização que eu trabalho, né? O Alphaville é uma região melhor, eu acabo não pegando tanto isso, né? Graças a Deus. Mas, infelizmente, em região de periferia acontece com maior frequência, né? E inclusive, uma cachorrinha que a gente pegou esse mês de uma recepcionista de onde eu trabalho, não era dela a cachorra, mas era vizinha dela, e a cachorra foi queimada se dizia, né, o tutor da cachorra, enfim, não Nossa. dá para falar como um tutor. Ele fugiu até, enfim, não deu em nada. Infelizmente, a lei ainda é um pouco fraca para isso, Né? né? Mas ela foi queimada, assim, 40% do corpinho dela foi Nossa. queimado por causa Então de acontece mesmo isso. muito. Infelizmente, é um absurdo, mas acontece, né? Animal intoxicado a gente pega porque, sei lá, o vizinho não gostou que o gato passou por dentro da casa, Ah. né? É Essa história um de horror. gatinho a gente ouve muito, né? Que o Pois é. pessoal Até acaba. sexta-feira 13, né? As pessoas falam que tem que tomar cuidado, porque os gatos pretos, algumas pessoas pegam para fazer coisas ruins. Isso, exato. Enfim, E a gente está não são chegando. pessoas, né? Eles que são os animais, né? Bem verdade. É, A gente está chegando no final do ano e todo final do ano existe aquela velha polêmica da época dos fogos e existem sim. muitos casos. Todo ano se repete. Clínicas abarrotadas de animais que se flagelam diante dos barulhos tal, de fogos, né? Também acontece isso. Já atendeu situação assim de Réveillon, por conta de Réveillon, os animais se machucando? Tem uns Sim, que chegam a morrer, acontece né? muito, né? Inclusive uma cachorrinha da minha família, de um primo um pouco mais distante, mas aconteceu por conta de fogos, ela prendeu a coleira na porta e faleceu E pronto. asfixiada, assim, foi um horror, mas acontece. É. A sua área, doutora, assim, com relação, comparando com a Europa, ou digamos com a ciência do primeiro mundo, como que estaria hoje o Brasil no cuidado dos animaizinhos hoje? Assim, na minha opinião, o Brasil até está evoluindo, a Hum, medicina veterinária ela está evoluindo. É lógico que tem muita coisa maior, né, que a gente já pode fazer pelos pacientes. Por exemplo, uma hemodiálise. Lá fora é muito mais comum fazer hemodiálise do que aqui. Aqui existe, a gente faz, hum. mas ainda financeiramente tem um Ah, custo elevado. Então, para as pessoas poderem aceitar, elas têm que ter condições financeiras. Então, na Europa, talvez por ser um país de primeiro mundo, as pessoas têm uma condição financeira melhor, né, para sim. poder ajudar o bichinho. Então, aqui eu acho mais difícil em relação a isso, né? Do jeito que existe a área da política que cuida da saúde, né, da saúde humana, digamos, nesse sentido, né? Saúde sempre, todo político fala que saúde é prioridade. Caberia também a uma ala política defender essa questão de facilitar
a saúde dos animais em planos assim que tenham custeio governamental. Seria possível uma ação política para ajudar os animaizinhos, para o pessoal de baixa renda, digamos Sim. assim? Não, deveria, sim. Até existe, né? Algumas cidades têm hospital público veterinário, que eu acho que isso já é um avanço, que até um tempo Oh, atrás a gente não tinha, né? Mas ainda assim, os recursos que tem dentro de um hospital veterinário público não são iguais a de um hospital veterinário particular. Por exemplo, uma transfusão de sangue que deve ser realizada, às vezes tem hospital público que não dá essa transfusão para o paciente. Então, o tutor tem que arcar com o custo de uma bolsa. Então, um exemplo, o custo de uma bolsa de sangue vai variar aí de uns 600 a 900 reais. Tem pessoas que não têm essa condição financeira. Se a gente for pensar no valor do salário mínimo, né, não tem pessoas que não têm essa condição. ainda mais considerando que é um caso, sempre um caso de urgência, né? Exatamente, não é nem urgência, é uma emergência. Ele precisa do sangue. Exato. Então, às vezes a gente perde o paciente porque a pessoa não tem a condição financeira para isso. Então, por mais que, assim, exemplo, a gente coleta uma bolsa de sangue de um cachorrinho, a gente coleta o sangue de um cachorrinho e passa para outro cachorro, vai ajudar? Talvez vai ajudar, mas o certo é que essa bolsa seja processada e que seja separado a hemácia. Isso vai custear a bolsa. Hemácia é uma parte do sangue. Então, o nosso sangue é dividido, o nosso e o deles também, é dividido em partes, né? Tem o plasma, tem as hemácias, tem as plaquetas, e isso são divididas em bolsas também, para cada paciente precisa de uma coisa diferente. Então, quando o paciente precisa de hemácia, é diferente dele precisar de um sangue total. Quando a gente tira de um cachorro e coloca em outro, a gente está mandando um sangue total, sem diferenciar o que ele precisa. Então, nesse caso, o quadro do sangue do paciente que vai determinar o que ele está precisando. Sim, né? sim, exatamente. E nem sempre a gente consegue dar o nosso melhor quando a gente fala de uma pessoa que não tem uma condição financeira boa, né? E no seu caso específico de anestesia, e você falou outra coisa também, que além de anestesia, você falou uma outra coisa que eu não me lembro. Intensivismo? Intensivismo, né? Então, você pode explicar esse intensivismo, detalhar para a gente como que é isso? Como funciona? Isso. Eu sou supervisora dentro de uma internação. O intensivista é aquela pessoa que cuida do paciente dentro da internação. Então, é um veterinário especialista que ele faz uma especialização nessa área de intensivismo. O intensivismo, que eu digo, é realmente um cuidado mais intensivo com o paciente, né? Então, a gente pega de tudo. Um paciente que tem problema no coração, um paciente que tem um problema renal, um paciente que tem problema intestinal, todas as áreas. E é como se fosse um clínico geral, mas voltado para a parte emergencial, entendeu? Entendi. Ali seria mais ou menos como tipo um pronto-socorro, assim, que você... Mais ou menos isso, Uma linguagem antiga, né? Ninguém fala mais pronto-socorro. Ainda existe, sim. Ainda o PS, poxa, existe. Só abreviou para PS. E esses bichinhos que você cuida, claro, né? Cada um tem a sua procedência, seu histórico. E o histórico do bichinho é importante para você? Extremamente, assim, não é só importante, ele é vital, extremamente necessário. Não tem como eu fazer nada com o paciente sem saber um bom histórico. Lógico que assim, às vezes uma pessoa atropela um cachorro na rua e leva para mim, fala, olha, atropelei ele, mas tem um histórico, ele está me contando que foi atropelado, certo? Então, eu preciso dessa, a gente chama de anamnese, que é um histórico do paciente. Porque a anamnese, ela vai guiar o nosso tratamento. Sem uma boa anamnese, a gente não tem um bom tratamento, né? Para isso, eu preciso do tutor. Então, é um trabalho de dois, não é um trabalho sozinho. Então, você está contando que não é por peça, assim. Chegou um bichinho, você já sabe qual é o que tem que ser feito, perninha quebrada, problema renal, você já vai fazer aplicar o procedimento. Você pega lá histórico e faz em cima daquilo. Então, um exemplo, sei lá, às vezes acontece, uma pessoa chega e fala, olha, meu gato tá esquisito. Mas você fala, esquisito como? Tá esquisito, ele não tá igual ele tá mais quieto. Aí você tenta destrinchar um pouco mais a história, né? E a comida, como que tá? Ele pula, continua pulando onde ele brincava, mudou alguma coisa do comportamento, ele está bebendo da mesma água. Então, tudo isso a gente pega de histórico. Por exemplo, a alimentação. A pessoa está acostumada a sempre comprar a ração num saco fechado. E naquele momento ela foi e comprou uma ração a granel, que é aquela de
casa de ração, enfim. Isso pode vir contaminado, uma ração contaminada. Então, todo esse histórico, quando a gente pega, facilita no nosso tratamento, né? Isso A muda muito. alimentação é outra história também, não é isso? A alimentação também é a base de tudo. Para qualquer tratamento, a alimentação é base. A alimentação, ela tanto pode restituir a saúde, como pode causar o mal, não é isso? Pode, claro que pode. Ainda mais que muita gente, eu falo dentro da minha casa, assim, é difícil eu controlar meu marido e minha família que não pode, o meu cachorro não pode comer uma alimentação, a nossa alimentação. Eu ia Ele tem que perguntar comer isso para a doutora Massarico. Veterinária tem bichinho, tem em casa? eu tenho uma minha, né? Tenho 2 irmãs, que eu falo, e um sobrinho. Mas ficam todos juntos, os 4. E lá existe uma vida policiada com relação a essas coisas? Deveria, né? Acho que nas minhas costas não muito, mas na minha frente tem um pouco. Então, na sua frente, o pessoal respeita, a doutora está aí, né? A Massarico, se ela acende o fogo, acabou, né? Mas quando você não está presente, o pessoal dá um... Outro dia no almoço eu vi meu avô comendo, eu só vi alguma coisa caindo no chão. Assim, aí você pergunta e fala, não, caiu, ele pegou porque caiu, entendeu? Doutora, então, em geral, o que os bichinhos devem comer? Assim, eu sei que é uma pergunta muito ampla, né? Bastante ampla, assim. O que é o ideal, né? Existe a alimentação natural, existe a ração seca. A ração, eu acho que a facilidade da ração é que as pessoas conseguem comprar com mais facilidade, até o custo talvez seja um pouco parecido, mas é muito mais prático, né? Então, para quem trabalha, para quem não consegue ter tempo de fazer, congelar, enfim. E a alimentação natural, se você não fizer a alimentação natural com um bom nutricionista acompanhando, também não adianta de nada, porque não adianta, o cachorro não precisa só de arroz, frango e brócolis, não, ele precisa de uma alimentação balanceada, às vezes até de uma suplementação, e o nutricionista consegue orientar isso. Eu sou muito a favor da alimentação natural, desde que seja feito com um bom acompanhamento, entendeu? Então, é um pouco polêmico, eu acho. Polêmico, porque as 2 alimentações funcionam desde que com bom acompanhamento. Não adianta fazer fonte voz da cabeça, né? E assim, tem algumas coisas que são tóxicas para o animal. Então, cebola, por exemplo. Cachorro e gato não podem comer cebola. E é algo que, pelo menos na minha casa, cebola faz parte da minha alimentação. Quer dizer, se a pessoa dá aquele pedaço de carne temperadinho com tudo isso, não é já legal. não está legal para o bichinho. Não é legal. Isso pode causar danos importantes para o nosso paciente. E até onde nós contribuímos para o mau costume dos animais? Acho que em tudo, né? Se a gente não... como eu posso explicar? Se a gente não fizer uma boa alimentação para o nosso gatinho, para o nosso cachorro, a gente diminui a qualidade de vida dele. Então, as pessoas veem aquele gato gordo e acham lindo. Nossa, ele tá gordo, ele tá lindo, ele tá não sei o quê. Mas a gente está diminuindo a qualidade de vida para o paciente. A gente está diminuindo a sobrevida do paciente. Porque a gente pode causar uma diabetes futura, que talvez há um tempo atrás não fosse tão comum. Hoje é muito comum diabetes em felinos, né? Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. E não é porque eu falasse, por exemplo, meu avô tem um papagaio. O papagaio dele come girassol a vida inteira. Meu papagaio tem 55 anos. Não é porque ele come girassol a vida inteira que tá certo, que é legal. Não, pelo contrário. O ideal é que ele coma uma alimentação balanceada. Mas é difícil a gente colocar esses pontos para um idoso, por exemplo. A gente colocar isso na cabeça de um idoso de que não é porque ele comeu a vida inteira macarrão com carne moída temperada que tá certo. Não, pelo contrário, cada vez que ele comer mais, isso vai sobrecarregar o fígado dele, vai ter mais gordura, pode gerar alteração de hormonal, ele pode fazer uma diabetes, ele pode fazer um hiperadrenocorticismo, que é uma outra doença que também é muito grave da parte endócrina. Então, tudo isso, toda alimentação, ela é base para tudo, a alimentação é base para tudo, né? E, doutora, quando você está aplicando lá a anestesia, o que é anestesia em si, de verdade? Quando você pegou o produtinho, colocou na agulha, né? Como que é isso? O que é uma anestesia? A gente usa propofol, isoflurano, sevoflurano, são anestésicos inalatórios, tem anestésicos intravenosos. Aí, quando você está fazendo, a doutora está fazendo tudo isso daí, calculando, a anestesia vai durar um breve período, período X, né? Então, tudo isso você calcula. E nós usamos de aparelhos que são mais atuais. Então,
Por exemplo, se for uma anestesia totalmente intravenosa, nós vamos usar bombas de infusões que vão colocar exatamente o quanto tem que ir para aquele paciente pelo tempo que eu quero, né? Se for uma anestesia inalatória, o aparelho também vai colocar exatamente o quanto tem que ir para o meu paciente de anestésico inalatório. Então, hoje em dia a gente tem muito mais monitoração, como eu falei, não só monitoração, mas meios de trazer a anestesia de uma forma melhor para o nosso paciente. Em termos assim de veterinário, de clínica para clínica, em termos de higiene, de estrutura, e a doutora que roda muito sabe bem, né? A qualidade das clínicas hoje na região, vamos falar no Brasil também, né? As clínicas oferecem uma qualidade melhor, ou estão mais atentas a esses cuidados? Sim, mas acho que depende um pouco da localização que você está também, mas sim, né? Algumas clínicas oferecem muito suporte para paciente, tem clínicas que não. Eu acho que a melhor forma de ver isso é poder encaminhar para um hospital que tenha maior recurso quando for necessário. Então, tem que ser um bom clínico que vai avaliar qual que é o momento para que o paciente vá para um lugar especializado, enfim. Então, a clínica é a forma de entrada, né? Onde o paciente vai fazer vacina, onde ele vai fazer um check-up, ou se caso acontecer alguma coisa que não seja tão grave. Então, por exemplo, comeu uma besteirinha, né? Comeu alguma Entendi. coisa e deu uma diarreia. O clínico faz esse tratamento. A partir do momento que o paciente começa a ficar desidratado, que precisa de um fluidoterapia, que é soro, o tempo inteiro, né? Numa internação, ele vai ter que ir para um lugar que tem um suporte melhor, diferente de uma clínica, né? E agora, voltando a falar do final de ano, que a gente está se aproximando, o que a doutora pode dizer para os cuidados para os bichinhos? É um período que a gente vai ver muito na mídia, especialistas falando sobre isso, né? Uhum. Cachorrinhos, não sei, gatinhos, mas mais os cachorrinhos, né? Que acabam sofrendo também, né, com a gulodice, né, dos humanos, né, que vão jogando um monte de coisa para os A bichinhos. ceia, né, de Natal. Então, né? E os fogos e tudo isso daí. O pessoal Sim. também vai viajar, o que tem que fazer com os bichinhos, se ficam em casa, se ficam em hotel, que tem isso até, né? Existe hotel, né? Rede de hotelaria, os animaizinhos para pensão, não é isso? Então, qual o cuidado, por exemplo, se a pessoa tem mais de um bicho em casa, por exemplo, né? Tá. Em relação à alimentação, com certeza não comer nada fora da dieta dele. Se ele tem uma dieta, ele vai comer aquela dieta. Não tem que ficar dando ceia de Natal pro cachorro. Em relação à viagem, então, por exemplo, se vai para uma praia, existem algumas doenças que na praia tem mais predisposição e tem formas de prevenir. Então, por exemplo, a girofilariose é um verme que se dá no coração e que é muito comum pegar na areia da praia. Ou mesmo que o paciente não tenha ido até a areia da praia, ele pode pegar no ambiente da praia. Então, existem formas de prevenir, algumas vermifugações. E é isso, tá? O ideal seria realmente passar numa avaliação. Então, se você está preparando uma viagem para o seu pet, né, para o seu animal, você vai no seu veterinário de confiança, pergunta para ele qual é o melhor vermífugo, qual a melhor medicação, qual a melhor prevenção, pulga e carrapato também, né? Em passeio, que é muito necessário. Isso independente da época do ano, tem sempre que prevenir pulga e carrapato, que em qualquer lugar hoje não tem mais área endêmica, né? Qualquer lugar tem pulga e carrapato, então tem que prevenir, não tem jeito. A alimentação, como eu falei, e em relação aos fogos, assim, o que a gente orienta é talvez colocar um barulho mais alto, a TV um pouco mais alto para que ele não escute, tentar fechar a janela, um algodãozinho no ouvido. Até existem uns protetores mais novos que eu, sinceramente, não pesquisei em literatura para saber o quanto evidência em relação a isso, mas existe alguns protetores auriculares, né, que também dá para colocar. E é assim, tentar dar conforto para o paciente naquele momento de estresse, ficar do lado dele, né? É isso. E a doutora falou em procurar um veterinário, e se o pessoal falar, mas eu quero conversar com a doutora Caroline Massarico. É fácil encontrar a doutora, trabalha com rede social, está na sua clínica, como funciona? Bom, eu tenho o Instagram, né? Pode ser meu Instagram, pode me procurar por lá. Mas eu não faço atendimento clínico mesmo, então clínica para mim é algo que eu normalmente encaminho para as pessoas da minha confiança. Então, se quiserem me chamar para eu passar alguém de confiança, pode contar comigo. Mas eu foco mais na anestesia e nas emergências mesmo. Essa é a minha área. E fora da clínica, quando a doutora não está ali com o bichinho, a doutora, como que
como é a Caroline Massarico sem o manto da veterinária? Sem a veterinária, nossa, que difícil, né? Porque a veterinária é quase 90% da Olha minha aí. vida. Não, mas é brincadeira. Eu gosto muito de sair com os meus amigos, com meu marido, com a minha família, minha sobrinha, que é minha vida. Qual o Então, nome do marido? Douglas Douglas. Massarico. O Douglas entrou. O Douglas, ele adotou Massarico, então. Adotou o Massarico, sim. Tá bem feito, tá perfeito, perfeito. Pois é, mas a gente gosta muito de sair, gosta de rodeio, Oh, de show, de tudo. Então, o tempo que eu tenho livre, eu tento sempre fazer coisas diferentes para ocupar a cabeça, porque a nossa profissão é uma profissão muito difícil, né? É uma profissão que demanda muito do psicológico. você lida com a dor, não é isso? É, exatamente, exatamente. Então, tem que ter um psicológico muito bom e tem que desligar um pouquinho, né? Desligar um pouquinho o cérebro depois que sai do hospital para curtir um pouquinho a vida também, né? E para o nosso encerramento, na sua linha de tempo de trabalho, né? Você falou de 10 anos, né? Uhum. E na sua linha de tempo de cuidados, são mais histórias de sucessos com os pacientes, acredito. Com certeza, Oh, com certeza. Essa é a parte boa, senão eu não estava aqui. olha aí. Hoje mesmo eu estava anestesiando um paciente e a ultrassonografista que estava junto durante o procedimento virou e falou assim: nossa, que gratificante esse dia e poder fazer isso pelo paciente. Eu achei tão bonitinho ela falou isso. Eu falei, tem razão, né? É um dia bom, é um dia bom. É verdade, né? olha aí. A gente pode salvar vidas, isso é o que importa. Vidas. Salvar vidas é uma palavra muito linda, né? É, com certeza. Doutora Caroline Massarico, que é a esposa do Douglas Massarico e que faz um trabalho espetacular, salvando vidas de bichinhos, gatinhos, cachorrinhos e cachorrões, quer dizer, um trabalho espetacular, viu? Parabéns. Muito né? obrigada. Lidar com vidas em todos os sentidos, né? A medicina, seja terapêutica, seja tradicional. Estou me lembrando agora que o zodíaco chinês, ele é totalmente animal, né? Uhum. Ele é totalmente animal, Sim, cheio de bichinhos. Então, esses seres fazem parte da nossa existência, não é isso? Com certeza. Então, eu agradeço muito, muito, muito. Sei do seu expediente por ter vindo aqui e nos dar essa aula de veterinária. Eu que agradeço. Doutora Massarico, muito obrigado. Obrigada. Amigos do Em Guarda,